Está no ar o melhor podcast da web. Preterismo completo em foco. E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho. Hoje o tema é daqueles bem, digamos, quente. O inferno. É isso aí. Uma viagem de tirar o fôlego pela história do conceito de inferno. Desde as primeiras ideias até as interpretações mais modernas. E já aviso, preparem-se para surpresas. Pois é, a gente geralmente pensa no inferno como fogo e enxofre, né? É tipo, bem literal. Mas essa ideia foi mudando ao longo do século, sabia? Influenciada por várias coisas. Por quê? Culturas diferentes. Culturas, religiões, até política. Política. Que doideira. É, mas pra gente entender tudo isso, a gente precisa voltar no tempo lá pro Império Romano. Império Romano, nossa, faz tempo. É, imagina. Um caldeirão de culturas, crenças, filosofias. Tipo um grande encontro de ideias. Isso. E nesse caldeirão, o cristianismo estava começando a se espalhar. Interessante. Mas você sabia que a doutrina do inferno, como a gente conhece hoje, não era bem uma unanimidade no começo? Sério? Mas como essa ideia foi aparecendo então, tinha algo parecido em outras culturas. Ah, com certeza. A gente encontra paralelos em várias culturas antigas. Os mesopotâmicos, por exemplo. Os mesopotâmicos. Eles já falavam de um submundo, um lugar de punição depois da morte. Tipo um castigo. Isso. E os egípcios também, eles tinham um duat. O Duat, que nome diferente. Lá as almas passavam por um julgamento. Então essas ideias de um lugar de castigo após a morte já existiam antes. Exatamente. E o cristianismo acabou incorporando algumas dessas influências. Faz sentido? E o contexto judaico? Teve alguma influência? Claro. A Hiena, que é mencionada no Novo Testamento, era um vale físico perto de Jerusalém. Um vale, e o que tinha de especial nele? Lá era onde se queimava o lixo. Queimar lixo. Nossa, que fim de carreira inglório. E como isso virou um símbolo do inferno. É aí que a coisa fica interessante. Ao longo do tempo, a Hiena foi ganhando um significado mais simbólico. Simbólico. Representando um lugar de tormento eterno. Entendi? Então a gente já tem influências culturais, um pouco de simbolismo judaico, mas ainda falta alguma coisa para chegar no inferno que a gente conhece, né? Falta sim. E é aí que entra um personagem-chave, Santo Agostinho. Santo Agostinho. Um dos teólogos mais influentes da história do cristianismo. Suas ideias ajudaram a moldar a doutrina do inferno. E como ele entra nessa história? No século IV, ele escreveu A Cidade de Deus. A Cidade de Deus. E nesse livro ele defende a ideia de um inferno literal, um lugar de sofrimento eterno para os pecadores. Nossa, parece que ele botou lenha na fogueira, hein? Mas me fala uma coisa, será que o contexto da época, com o Império Romano em crise, influenciou essa visão? Com certeza. A Igreja Católica estava ganhando cada vez mais poder nesse período. E a doutrina do inferno, com a mensagem de punição eterna, podia ser uma ferramenta e tanto para manter a ordem. Faz sentido. Sim. Em tempos de crise, as pessoas apegam a qualquer coisa que dê segurança e esperança. E a igreja oferecia essa esperança, né? Mas com um preço. Exatamente. A obediência aos dogmas da igreja era o caminho para a salvação, e quem se rebelasse. Bem, o destino era o inferno. Então a gente pode dizer que a doutrina do inferno não serviu só para moldar a fé, mas também para controlar as pessoas. E a arte também entra nessa história. A arte? Sim, aquelas pinturas aterrorizantes do inferno. Ah, entendi. Tipo, para assustar as pessoas. Exatamente. A arte medieval usava imagens fortes para incutir medo. Era uma forma de mostrar o que aconteceria com quem não seguisse a igreja. Que estratégia! E a gente pode dizer que deu certo, né? A ideia do inferno se enraizou no imaginário popular. Mas me conta, essa doutrina mudou ao longo do tempo? Sim, a doutrina foi sendo moldada por concílios, decretos, bulas papais. Tipo, decisões oficiais da igreja. Isso. Por exemplo, o Edito de Tessalônica, em 380 DC, oficializou o cristianismo como religião do Império Romano. Caramba! E como isso impactou a doutrina do inferno? A partir dali, a igreja tinha poder para perseguir quem não concordasse com a doutrina oficial, incluindo a crença no inferno. Nossa, a coisa era séria. E depois disso, teve mais algum momento importante na história da doutrina? Sim, no século XV, o Concílio de Florença. Concílio de Florença. Ele reafirmou a doutrina do inferno como um lugar de tormento eterno e estabeleceu critérios mais rígidos para a salvação. Ou seja, a igreja apertou o cerco. E como essa doutrina é vista hoje em dia, a gente continua com a mesma visão do inferno que a galera medieval. Essa é uma pergunta e tanto. E é justamente o que a gente vai explorar na próxima parte do nosso mergulho.
Estamos apresentando o melhor podcast, Preterismo Completo em Foco. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e suas manipulações dentro das igrejas. Adquira hoje mesmo. Estamos de volta com o podcast Preterismo em Foco. Nossa, a gente mergulhou fundo na história do inferno, hein? Vimos como essa ideia foi se formando desde as primeiras influências até a consolidação da doutrina pela Igreja Católica. É verdade. E no meio dessa jornada toda, a arte teve um papel importante também, né? Criando imagens impactantes que ajudaram a moldar o imaginário popular sobre o inferno. Com certeza. Pinturas, esculturas e até a literatura, como a Divina Comédia do Dante, né? Trouxeram à vida as cenas aterrorizantes do inferno, reforçando a mensagem da igreja. Falando em igreja, a gente parou na Idade Média, com o Concílio de Florença consolidando a doutrina do inferno. Mas e depois? A igreja continuou com o mesmo poder e influência. Aí que as coisas começam a mudar. A gente chega na Reforma Protestante no século VI. Reforma Protestante. Ela abalou as estruturas da Igreja Católica e trouxe novas interpretações sobre o inferno. E como foi essa história da Reforma Protestante? Me explica melhor. Imagina só, um monge, Martinho Lutero, indignado com a corrupção na Igreja Católica, resolve desafiar o sistema. E usado. E ele começa a pregar suas próprias ideias. E quais eram essas ideias? Ele discordava da doutrina do inferno. Olha, ele não negava a existência do inferno em si, mas questionava a forma como a Igreja usava essa doutrina para controlar os fiéis. Interessante. Então a Reforma Protestante trouxe uma nova perspectiva sobre o inferno. Sim. Os reformadores, como Lutero e o Calvino, eles enfatizaram a importância da fé individual e da leitura direta da Bíblia, sem interferência da igreja. Menos poder para a igreja e mais autonomia para os fiéis. Isso. E essa mudança de perspectiva impactou a forma como as pessoas entendiam o inferno. E como era essa nova forma de entender? Para eles, o inferno não era uma realidade, mas não um lugar físico com fogo e enxofre. Eles viam mais como um estado de separação eterna de Deus, um sofrimento espiritual. Então, a ênfase mudou do tormento físico para o sofrimento da alma. Exatamente. E essa mudança teve um impacto enorme na forma como as pessoas viviam a fé. O medo do inferno ainda estava presente, mas a ênfase agora era na busca por uma relação pessoal com Deus. Interessante. Então, a Reforma Protestante não só abalou a Igreja Católica, como também trouxe novas interpretações sobre o inferno. E não parou por aí. A Reforma desencadeou vários outros movimentos religiosos, cada um com sua própria visão sobre o inferno. Sério? Tipo quais? Por exemplo, os anabatistas, eles pregavam o batismo só de adultos e a separação total entre a igreja e o Estado. E a visão deles sobre o inferno? Eles tinham uma visão mais otimista sobre a salvação, acreditavam que até os não batizados podiam ser salvos. Nossa, que reviravolta. Então nem todos os cristãos concordavam com a ideia de um inferno eterno. Exato. E essa diversidade de opiniões se intensificou ainda mais com o iluminismo no século XVI. Iluminismo? Que relação o iluminismo tem com o inferno? O iluminismo trouxe uma nova forma de pensar baseada na razão, na ciência e no progresso. E essa nova mentalidade levou muitos pensadores a questionar a doutrina do inferno. Então a razão começou a desafiar a fé. Em certo sentido, sim. Os iluministas questionavam a ideia de um Deus vingativo que puniria eternamente suas criaturas. Eles defendiam a ideia de um Deus justo, misericordioso, que não condenaria ninguém ao sofrimento eterno. Parece que o inferno estava perdendo espaço no imaginário popular. Não, exatamente. A crença no inferno continuou presente. Mas as interpretações ficaram mais diversas, mais complexas. E como essa diversidade de interpretações se manifesta no cristianismo moderno? Essa é uma pergunta que a gente vai explorar na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados. Estamos apresentando o melhor podcast, Preterismo Completo em Foco. Por que eu devo conhecer a escatologia consumada? Primeiro, porque a escatologia consumada é uma das principais visões interpretativas do Apocalipse, e estudar essa abordagem pode ajudar a ter uma compreensão mais abrangente e aprofundada do livro. Segundo, muitos materiais sobre o Apocalipse se concentram em visões mais populares, como o futurismo, tornando mais difícil encontrar informações sobre a escatologia verdadeira.
Ter uma apostila específica sobre esse tema preenche essa lacuna. Terceiro, estudar a escatologia consumada ajuda a entender melhor como as profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo e na história da igreja primitiva. Quarto, a escatologia consumada enfatiza a soberania e o senhorio de Cristo, o que pode ajudar a fortalecer a fé e a confiança em Deus diante das incertezas e dificuldades do mundo atual. Se você é um estudioso da Bíblia ou simplesmente tem interesse no Apocalipse, a aquisição de uma apostila sobre a escatologia consumada oferece uma nova perspectiva sobre um livro que é frequentemente mal interpretado ou mal compreendido. Além disso, ajuda a enriquecer sua compreensão teológica e bíblica em geral. Você acabou de ouvir sobre 5 motivos para estudar a escatologia consumada. Se você deseja se aprimorar em diversos temas, temos várias apostilas disponíveis. Consulte hoje mesmo e adquira já a sua. Estamos de volta com o podcast Preterismo em Foco. Chegamos à parte final do nosso mergulho no inferno. A gente viu como essa ideia surgiu, se transformou ao longo da história, como foi usada pela igreja. Mas e aí? Como o inferno é visto hoje em dia? É a pergunta de $1 milhão, né? O inferno ainda causa arrepios em muita gente, mas a visão que se tem dele mudou bastante. Mudou como? Me explica melhor. No passado, a Igreja Católica tinha um monopólio da interpretação. Hoje, a gente tem várias denominações cristãs, cada uma com sua própria leitura. E quais as principais diferenças? Bom, algumas denominações mais tradicionais, tipo batistas e pentecostais, eles continuam acreditando no inferno literal. Um lugar de fogo e sofrimento eterno. Isso. Para eles, a Bíblia deve ser interpretada literalmente. O inferno serve como um alerta para a necessidade de arrependimento. Entendi. Aceitar Jesus e se arrepender dos pecados. Exatamente. E para essas denominações, o medo do inferno ainda tem um papel importante na fé. Faz sentido. O medo da condenação eterna como um incentivo para seguir os preceitos religiosos. Buscar a salvação. Mas e as outras denominações? Como elas encaram o inferno? Essa é a questão. Aí a gente entra num terreno mais complexo. Algumas igrejas protestantes e até a própria Igreja Católica têm se aberto para interpretações mais, digamos, metafóricas do inferno. Metafóricas, como assim? Em vez de um lugar físico com fogo e enxofre, o inferno passa a ser visto como um estado de afastamento de Deus. Um sofrimento mais psicológico, espiritual. Então, em vez de chamas, a gente teria um vazio na alma. Um sofrimento interno. Isso. É como se o inferno fosse a ausência da presença divina, a solidão, o desespero de estar longe de Deus. E essa interpretação metafórica tem base na Bíblia. Sim, tem. Alguns estudiosos apontam que a palavra inferno, usada em alguns textos bíblicos, pode ter diferentes interpretações. A palavra Sheol, no hebraico, significa cova ou abismo, sem necessariamente implicar em tormento eterno. Então a gente pode dizer que a própria Bíblia dá margem para diferentes leituras sobre o inferno. Exato. E essa diversidade de interpretações reflete a complexidade do tema, a evolução do pensamento teológico ao longo dos séculos. Mas me diz uma coisa, se o inferno não é um lugar literal, de fogo, ele ainda tem poder para influenciar as ações das pessoas? Boa pergunta. Eu acredito que o medo, seja do inferno ou de qualquer outra coisa, não deveria ser a base da fé. A fé genuína, ela deveria ser motivada pelo amor, pela compaixão, pelo desejo de se conectar com Deus. Concordo. Mas a gente sabe que o medo ainda tem um peso enorme na vida de muita gente, né? E a ideia do inferno, mesmo metafórica, pode ser assustadora. Verdade. Mas o importante é que a gente continue debatendo, buscando conhecimento e construindo uma fé mais consciente, mais autêntica. E como a gente pode fazer isso? Que dicas você daria para quem quer se aprofundar nesse tema? A leitura da Bíblia é fundamental, mas é importante buscar diferentes interpretações, estudar o contexto histórico, consultar fontes teológicas diversas. Não se contentar com uma única visão, buscar diferentes perspectivas. Isso. O inferno é um tema complexo, fascinante, que nos convida a refletir sobre a nossa fé, a nossa relação com Deus, o sentido da vida. E com essa reflexão a gente encerra nosso mergulho no inferno. Mas a conversa não termina aqui. Continuem pesquisando, questionando, construindo a sua própria visão sobre esse tema. Isso aí. A busca pelo conhecimento, a reflexão crítica são essenciais para uma fé mais madura, mais consciente. Valeu pela companhia, pessoal. Até a próxima e que a chama da curiosidade continue sempre acesa.
Descubra como transformar sua espiritualidade e viver com serenidade no presente, através do Preterismo Completo, com o livro 10 Passos para a Plenitude Espiritual, de André Pimentel. Um convite para libertar-se do medo, reconectar-se com o propósito divino e abraçar uma vida plena de paz. Disponível agora no WhatsApp, leve a mensagem de tranquilidade e renovação para o seu dia a dia. Você acabou de ouvir o podcast Preterismo em Foco. Amanhã tem mais.